Olá, pessoal! Que momento maravilhoso de compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender a quinta atitude para que venhamos ter prosperidade, para que possamos vencer a crise e adquirir a inteligência emocional necessária para trabalhar com a nossa vida financeira. E a quinta atitude, então, que devemos ter é ser fiel a Deus e a seus ensinamentos. E eu quero compartilhar uma história com vocês que está lá em Gênesis 26, que é a história de Isaac, o filho de Abraão. Eu vou fazer a leitura na Bíblia, a mensagem, que é um texto bem contemporâneo da palavra de Deus. Está lá em Gênesis 26 essa história. Vamos lá. Houve fome na terra, tão severa quanto a que houve no tempo de Abraão. Por isso Isaac mudou-se para Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. O Eterno apareceu a ele e disse: Não desças para o Egito, mas fique aqui. Permaneça aqui nessa terra, e eu te abençoarei. Dou a você e seus filhos para cumprirem a promessa que fiz a seu pai Abraão. Farei de seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles toda essa terra. Todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dos teus descendentes. Tudo isso porque Abraão obedeceu o meu chamado e obedeceu a minha ordem, os meus mandamentos, as minhas orientações, os meus ensinamentos. Então Isaac ficou em Gerar. Os homens do lugar vieram perguntar sobre a sua esposa, e Isaac respondeu: Ela é minha irmã. Ficou com medo de dizer é minha esposa, pois pensava, esses homens vão me matar para ficar com Rebeca por causa de sua beleza. Certo dia, quando já fazia um bom tempo que Isaac havia residido ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaac acariciava Rebeca. O rei mandou chamar Isaac para esclarecer a situação. Então ela é sua mulher? Por que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu, achei que pudesse querer me matar para ficar com ela. E Abimeleque retrucou, pense um pouco no que você fez. Se passasse mais algum tempo, alguns dos homens poderiam ter se deitado com a sua esposa e você seria responsável por essa culpa sobre nós. Então o rei transmitiu a ordem ao povo, dizendo que não encostassem na mulher de Isaac. Isaac resolveu plantar naquela terra, e a colheita foi excelente. O Eterno o abençoou e os bens foram se acumulando. Ele ficou muito rico, possuía muito gado e ovelha, e tinha muitos empregados. Por isso os filisteus começaram a ficar com inveja dele e entulharam os poços que os empregados de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. E assim todos os poços foram inutilizados. Por fim, Abimeleque disse a Isaac: Você precisa sair daqui, porque se tornou grande demais para nós. Isaac partiu dali e acampou no vale de Gerar, estabelecendo-se ali. Isaac cavou de novo todos os poços que haviam sido abertos no dia de seu pai e obstruídos pelos filisteus depois da morte de Abraão. E esses mesmos poços abertos por seu pai, ele deu outros nomes. Certo dia, os empregados de Isaac cavaram no vale e acharam uma fonte de água. E os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac e reivindicaram: esta água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, discussão, porque houve discussão por causa dele. E então cavaram outro poço, e de novo houve divergência sobre a posse daquela água. E por esse motivo, o poço recebeu o nome de Sitna, acusação. Isaac saiu dali e cavou outro poço. Dessa vez não houve disputa pela água, e o poço se chamou Reobote, espaço amplo. Isaac disse, agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para espalharmos sobre a terra. E dali subiu a Berseba. Naquela noite o Eterno lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de nada, pois eu estou com você. Eu o abençoarei e farei dos seus filhos muito prósperos por causa de Abraão, meu servo. Isaac construiu ali um altar, invocando o nome do Senhor. Naquele mesmo dia, armou a sua tenda e seus empregados começaram a cavar mais poços. Um dia, Abimeleque saiu de Gerar e veio procurá-lo. Estava acompanhado de Alzate, seu conselheiro, e Ficol, comandante das tropas. Isaac perguntou, por que estão vindo atrás de mim? Me odeiam? Vocês me expulsaram da sua terra. E eles responderam, é que percebemos que o Eterno está do seu lado. Gostaríamos de fazer um acordo com você, uma aliança que cele o nosso relacionamento de amizade. Não incomodamos você no passado, nós o tratamos bem e deixamos que você vivesse em paz. Assim, que a bênção do Eterno esteja com você. Isaac deu uma festa, comeram e beberam, e no outro dia foram e fizeram juramentos. Logo depois se despediram e agora são oficialmente amigos. Essa história é muito fantástica, está registrada em Gênesis 26, e você vai acompanhar agora os ensinamentos que Deus atribuiu a Isaac para que ele
tivesse inteligência emocional financeira para lidar com toda essa situação que o cercou, sendo fiel até o fim. Baseado nessa história de Isaac, o autor Hernandes Dias Lopes escreveu o livro Prosperando no Deserto, e é sobre esse assunto que eu quero compartilhar com vocês, ensinamentos que vão nortear nossa vida financeira, nossa inteligência emocional em meio a crises. E o primeiro deles é: no deserto precisamos seguir as orientações de Deus. Muito bem, a crise pode ser a porta de esperança para muitas pessoas, como também pode ser a porta do desespero. As pessoas costumam ver de forma muito diferente as circunstâncias. Isso determina como você vai lidar com as situações dali para frente. Se alguma coisa acontecer na sua vida de ruim, você tem como se repaginar. Sempre vai ter uma maneira como se reescrever, se readaptar. Porém, para que você possa enxergar essa readaptação, você precisa estar com a sua mente focada na esperança. Porque a nossa mente, ela começa a trazer um turbilhão de informações, e isso que faz com que a crise seja ruim, seja algo que vai nos trazer um prejuízo, mas não é necessariamente assim. Isaac, ele esteve diante de uma situação e ele parou para escolher: vou seguir as orientações de Deus. Eu tenho certeza que em toda a sua caminhada cristã, você adquiriu muitos conhecimentos e muitas coisas que Deus já te ensinou. Você já sabe o que fazer, mas você precisa respirar, manter a calma e começar a praticar. E até mesmo pensar: será que Jesus agiria da maneira como eu estou agindo diante dessa situação? Será que os princípios que eu aprendi com a palavra de Deus dizem que eu devo agir dessa forma como eu estou agindo diante dessa situação? Se nós pararmos para analisar dessa maneira, estaremos meditando primeiramente nos ensinamentos do Senhor e, consequentemente, o próprio Deus, através do Espírito Santo, te conduzirá de uma maneira muito mais esperançosa, e você vai começar a perceber que a crise não é necessariamente algo ruim, mas nós podemos sim colocar essa situação de uma maneira positiva para mudar as nossas vidas. O segundo ensinamento é: no deserto, precisamos voltar-nos para as promessas de Deus. Eu tenho certeza que você conhece muitas promessas que estão elencadas na palavra dele. Porque nós aprendemos que Deus é bom, que a vontade de Deus é nos abençoar. Nós temos a promessa de que se nós o ouvirmos, nós vamos prosperar sobre esta terra, nada nos faltará, o justo não precisará mendigar. E tudo isso nós precisamos nos apegar nesses momentos de crise. Por quê? Porque isso vai trazer luz aos nossos pensamentos, vai conduzir os nossos caminhos de uma forma melhor e vai afastar a amargura, a reclamação, a falta de adoração, que são coisas que nos atrapalham, são coisas que impedem o nosso sucesso. Gerar foi o lugar onde Isaac nasceu. Deus interrompe a sua história e lhe diz: não fuja, floresça aqui aonde você está plantado. Não corra dos problemas, enfrente seus problemas, vença seus problemas. É exatamente isso que Deus estava falando aqui para Isaac. Quando nós somos atingidos por uma crise, a gente está no meio de uma situação que nos obriga a sair do conforto em que estávamos vivendo, logo, Satanás já vem com uma série de perguntas influenciando a nossa mente da seguinte maneira: o que você vai comer amanhã? E se faltar dinheiro para os seus filhos estudarem? O que vai ser da sua saúde se você precisar ir ao médico e se você precisar comprar um remédio? E se o seu vizinho precisar de alguma coisa, seu pai, sua mãe? É uma série de coisas que vem na nossa mente que, se nós estivéssemos naquela situação anterior, de uma forma confortável, não estaríamos preocupados. E talvez você nem estaria precisando gastar dinheiro com remédios ou pensar no futuro do seu filho, que vai ser daqui 10 anos, por exemplo, daqui 5 anos você vai se preocupar em pagar uma faculdade, mas Satanás costuma trazer essas influências para a nossa mente para antecipar as preocupações. Então, entenda, você não pode se preocupar, você não pode ocupar a sua mente com coisas que você não sabe se vão acontecer. E se forem acontecer, elas ainda estão longe para acontecer. Você precisa sim entender o que é necessário hoje para você viver em paz. O que é necessário, talvez, adaptar para que você possa ter paz. Isso é o que mais importa, porque a paz, que excede todo entendimento, ela só é possível quando nós estamos conectados com Deus. E se nós estivermos conectados com Deus, com certeza não teremos um espírito de reclamação. E quando nós conhecemos as promessas do Senhor para a nossa vida, aí sim nós começamos a desfrutar dessa paz.
Você crê nas promessas de Deus? Você conhece as promessas de Deus? É muito importante ler a palavra dele. Ler a palavra dele por quê? Porque o Senhor não mente, ele não volta atrás do que ele te prometeu. E se ele já falou ao seu coração de alguma forma que te dará, que te fará algo, você precisa confiar nisso. Você precisa se apegar nisso. E você vai perceber que a crise vai passar e você não vai ter sentido tantos efeitos negativos assim. E a maioria das coisas, elas são potencializadas na nossa mente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a presença de Deus, primeiramente, as promessas dele são consoladoras. São aquelas promessas que te fazem ficar tranquilo, te fazem descansar. Como está em Salmo 23, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Você precisa crer nessa promessa. E também você precisa conhecer Deus a ponto de entender que Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus poderoso, dos atos poderosos, como diz nos últimos salmos. Deus é um Deus dos atos poderosos. Então, toda vez que você imaginar, puxa, isso é necessário um grande milagre, você pode ter certeza que essa é a especialidade de Deus. O terceiro ensinamento é, no deserto, precisamos obedecer a Deus sem racionalizações. É muito importante que venhamos entender que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. A palavra dele em Salmos diz que ele é o Deus dos atos poderosos. Então nós precisamos confiar na sua palavra, sabendo que ele é um Deus que trabalha operando milagres. Existem coisas que são naturais da nossa mente, existem coisas que são que fazem parte do nosso agir, nós precisamos fazer, são condutas humanas, mas tem coisas que é somente Deus. Então não compete a nós ficar questionando a ele como ele vai agir, que porta ele vai abrir, de que maneira ele vai prover o seu sustento. Deus é um Deus poderoso e talvez você não vá conseguir entender de que maneira ele está operando, mas você precisa confiar que sim, ele está fazendo algo a seu favor. Ele está sim providenciando algo para te surpreender por amor. Isso, quando Deus leva o povo ao deserto, lá em Deuteronômio, foi para que o povo visse como estava seu coração, para que o povo percebesse como eles estavam reclamões, como eles estavam desconfiantes de Deus. E muitas vezes, no meio da crise, a gente acaba se surpreendendo com o nosso próprio coração. A gente começa a perceber que na nossa fé não é assim tão firme, a gente começa a perceber que nós não conhecemos tão bem as promessas de Deus. E é por isso que o Senhor nos permite as crises, para que nós venhamos nos aperfeiçoar, para que nós venhamos reconhecer, conhecer o nosso coração e mudar aquilo que não estiver sendo suficientemente pleno para que venhamos cumprir o nosso propósito em Deus. Fique firme na crise. É ali que você deve realmente provar que você serve ao Senhor incondicionalmente. O quarto ensinamento é que na crise, no deserto, às vezes nós somos tendentes a dar um jeito diferente para as coisas. Muito bem. É muito comum nós tentarmos buscar socorro humano, socorro material. Isso é comum e é bom. Claro que nós não podemos ficar parados, porém, nós não podemos nos desviar dos nossos princípios. Isaac aqui ficou com medo de apresentar Rebeca como sua esposa e acabou dizendo que ela era sua irmã. Posteriormente, ele foi repreendido porque ele agiu com mentira, seja porque ele teve medo ou porque ele tentou se aproximar daquelas pessoas ali, inventou uma mentira, inventou uma saída, agiu à sua maneira. Isso não é certo. No meio da crise, no meio do deserto, nós vamos ser tendenciosos a dar um jeitinho. Mas não esqueça, o Senhor é aquele que está te observando todo o tempo. Deus, ele espera que você haja em conformidade com a sua palavra, em conformidade com aquilo que você já aprendeu. Não confie nos jeitinhos que nós podemos dar para as situações. Confie em Deus, fique firme e você vai perceber que valeu a pena. O quinto ensinamento é que nós devemos fugir dos prognósticos pessimistas. No meio da crise, é muito comum as pessoas apostarem que tudo vai dar errado. E quando eu digo as pessoas, eu digo nós e quem nos rodeia. Isaac tinha muitas razões para não investir em Gerar. O desânimo, o pessimismo estava tomando conta de todos ali. Não tinha água, era muito quente, era desértico, a terra não servia para agricultura. Isaac tinha todos os motivos para não agir, não laborar, não sair da crise, aceitar a sua situação. Porém,
Os pessimistas enxergam só dificuldades, mas os otimistas, eles enxergam sempre saídas, sempre conseguem adaptar as coisas, sempre conseguem ver a luz no final do túnel. Olha o que diz em Gênesis 26:12. Isaac formou lavoura naquela terra. Então ele não ficou chorando por causa da crise, ele não ficou se lamentando, ele não ficou desesperado. Muito pelo contrário, ele confiava na promessa de Deus, então ele não deu ouvidos naquele momento a todas as informações pessimistas que o rodeavam, apesar delas existirem. Então talvez você esteja aí pensando o que você vai fazer para adaptar a sua vida nesse momento de crise mundial. O que você vai fazer? Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Será que você vai passar necessidade? Isso não vai ajudar. Se você continuar pensando nessas coisas, na verdade, Satanás vai encontrar um terreno fértil na sua mente para destruir os planos do Senhor na sua vida. O que você precisa fazer é ter um olhar de fé. Você precisa enxergar além das circunstâncias. E, para isso, você precisa eliminar esses prognósticos negativos. Saiba que, infelizmente, vão haver muitas pessoas que vão se levantar, até inconscientemente, para tentar te, não digo destruir, mas te deixar entristecido diante da situação. Como eu disse, muitas vezes até inconscientemente. E se não forem pessoas, pode ser a mídia, pode ser uma palavra mal lançada ali que te deixou triste. Esqueça tudo isso. Entenda, para que você tenha visão de águia, para que você enxergue além das circunstâncias, você precisa eliminar esses prognósticos negativos. O sexto ensinamento é que na crise, no deserto, nós temos a oportunidade de conhecer os milagres de Deus. Isso é maravilhoso, isso é uma experiência fantástica. Todo ser humano, todo cristão deveria passar por momentos de milagre. E como eu sempre costumo dizer assim para as pessoas nos ensinamentos individuais que a gente fornece, é muito importante que cada ser humano tenha sua própria experiência com Deus. É muito importante que você tenha a sua própria experiência com Deus. Por quê? Porque isso vai te fazer se sentir muito amado. E também isso vai te fazer perceber o quão grande é o Deus que você serve. Às vezes, essa falta de experiências com Deus, inclusive, nos esfria espiritualmente. Porque se nós não nos relacionarmos, não sentirmos Deus ali nos amparando, a gente vai se sentindo longe dele, vai se distanciando, dali a pouco as coisas perdem o sentido. Então, Isaac, a palavra de Deus lá em Gênesis 26, no versículo 12, diz que ele colheu 100% do que ele tinha cultivado. Isso foi um grande milagre. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou muito riquíssimo, versículo 13. 14. Tornou-se próspero empresário rural. A razão? Porque Deus o abençoou. Então, creia nisso. Essas experiências milagrosas vão te fazer sentir tão bem que você vai desejar de coração estar sempre dependente de Deus. Não existe coisa melhor. Você pode ter certeza disso. O sétimo ensinamento é que no deserto, na crise, nós precisamos estar preparados para enfrentar oposições. E aqui eu quero me ater um pouquinho mais para explicar melhor sobre esse ensinamento que é muito precioso. O sucesso sempre vai incomodar alguém. Seja porque a pessoa que não está tendo o mesmo sucesso que você vai se sentir desamparada, ou simplesmente porque existem pessoas que são invejosas, e isso faz com que o nosso coração azede. Se nós não vigiarmos e nós acabarmos sendo influenciados por atitudes ou palavras de pessoas que não estão felizes com o nosso sucesso, isso pode deixar o seu coração triste. E você não pode dar asas para esse tipo de pensamento. Vamos lá. A inveja dos filisteus, está lá em Gênesis 14. A inveja é algo que corrói, é algo que é como um câncer na nossa vida. E, claro, o invejoso é quem sofre com isso. O invejoso é aquele que está doente, é aquele que não consegue ficar feliz com o sucesso do seu irmão. Mas isso é muito normal, isso é muito comum, como eu disse agora no começo desse tópico. Porém, quando o invejoso ele está atingindo a si, né, nós não podemos fazer nada, infelizmente.
podemos orar pela pessoa, com certeza, mas raramente vamos conseguir influenciá-lo e mudar o pensamento dessa pessoa. Mas se esse invejoso consegue te atingir, então aí ele começa a ter sucesso. Ele começa a realmente atingir o seu objetivo. Por exemplo, uma pessoa está em crise, está perdendo tudo, vai ter que vender os seus bens, talvez, para sair dessa crise. Está todo mundo calado ali. Mas se a pessoa acha um jeito de prosperar no meio da crise, aí já começa. Ah, mas será que isso vai dar certo mesmo? Então, se a pessoa pode ajudar, ela talvez não se empenhe para isso. E são atitudes de inveja, são atitudes que vieram para te derrotar. Então, preste atenção, não permita que o invejoso te atinja. Deixe que ele sofra com as consequências da sua própria conduta. Mas isso vai depender de você, em não dar ouvidos, primeiro, para as suas atitudes, segundo, para as suas palavras. Muito bem. A segunda coisa, a rejeição de Abimeleque, lá em Gênesis 26, quando ele viu o sucesso de Isaac, ele se sentiu ameaçado e ele pediu para Isaac sair de perto dele. Então, isso também é uma atitude de pessoas que talvez não seja só por inveja, mas talvez por concorrência, questão de medo de você atrapalhar os próprios negócios. Na crise, as pessoas costumam olhar umas para as outras como se estivessem competindo, simplesmente, né? E a vida ela é muito mais do que uma competição. Deus pode abençoar todos nós, se nós seguirmos o nosso próprio caminho, se nós seguirmos da maneira como Deus predeterminou que fizéssemos, se nós nos atermos às suas promessas. Deus tem bênçãos para todos. Então, vamos tomar cuidado com aquelas pessoas que nos rejeitam. O sentimento de rejeição não pode entrar na sua vida. Se a pessoa te rejeitou, não tem o que fazer. Deixe isso com ela. Não aceite para você. Não se sinta rejeitado. Deus jamais te rejeitará. Por isso você pode ficar tranquilo. E a terceira coisa aqui é que houve uma contenda com os pastores de Gerar. Depois que Isaac foi expulso, ele começou a cavar poços, como eu li na história, e o primeiro poço que ele cavou, apareceu os pastores de Gerar dizendo, não, essa água é minha. Depois ele cavou outro poço de novo, e depois Isaac cavou um terceiro poço e conseguiu, enfim, ter a sua própria água. Percebam que Isaac, ele não ficou ali disputando, ele não ficou questionando, ele estava em paz. Isaac ele estava tão certo de que Deus ia trazer para ele uma solução que ele ficou tranquilo. Ele deixou aquele poço para aquelas pessoas que estavam ali discutindo com ele. Isso é uma atitude impressionante no meio da crise, até porque a água era um elemento essencial para o evento ali da agricultura que eles estavam planejando fazer. Então, talvez você tenha que agir também dessa forma. Às vezes será necessário que você doe, que você ceda, que você abra a mão de algo. Preste atenção na voz do Espírito Santo, porque somente Ele vai poder te conduzir. E se realmente Deus te disser, abra mão disso, eu tenho algo melhor para você, faça, pois você não vai se arrepender. E o oitavo ensinamento é que no meio da crise, no meio do deserto, nós precisamos cavar poços. Olha só, aqui tem dois ensinamentos muito preciosos. Primeiramente, o poço servia para trazer água. E a água é um dos símbolos do Espírito Santo. E Isaac sabia que sem água não haveria vida, não haveria plantação, sem água não haveria sucesso, prosperidade, não haveria nada. E por isso, então ele foi em busca da água. E eu quero estimular você, nesse meio de crise, nesse meio de medo, de pânico mundial, de tantas informações negativas, procurar água. Procure o Espírito Santo. Busque a Deus intensamente a ponto de te interessar apenas ver, sentir a sua presença. Busque a Deus intensamente e você vai se sentir cheio da plenitude do Espírito Santo. E o poço ali que Isaac precisava para a agricultura, ele tinha também ali duas peculiaridades. A primeira delas é que Isaac foi atrás dos poços que seu pai havia cavado. Isaac logo pensou, se meu pai cavou, ele teve mais experiência, ele encontrou água, eu vou estar no caminho daqueles poços ali, então eu vou atrás dos poços que meu pai cavou. Essa foi a primeira atitude. E eu quero dizer para você, nós sempre temos algo para aprender com as pessoas, principalmente as pessoas que já passaram por experiências de crise, passaram por experiências ruins. Procure ter bons conselhos com pessoas que têm bons ensinamentos. Evite conversar com pessoas que não estão tendo sucesso,
pessoas que sempre estão reclamando. Evite contato com esse tipo de pessoa. Busque apenas pessoas que já tiveram experiência e que venceram, pessoas que foram vencedoras, principalmente em Cristo Jesus. E o segundo ensinamento que nós tiramos aqui com Isaac, em busca desses poços, é que ele não se contentou com os poços do seu pai. Ele foi cavar novos poços. Então, talvez Deus esteja te levantando nessa geração para que você tenha experiências novas, para que você possa futuramente ajudar outras pessoas. Imagine como serão as nossas histórias, as nossas rodas de conversa daqui 10 anos. O que você vai estar contando para os seus filhos? Hoje, seu filho pode ter 2 anos, 3 anos de idade. Como você vai conversar com ele daqui 20 anos, quando ele chegar para você te pedindo um conselho? Então, entenda, vá atrás de novidade. Deus tem um propósito para você, ainda no meio dessa crise. E o nono e último ensinamento, para a gente encerrar, é que precisamos remover os entulhos dos filisteus. Quando Isaac achou os poços de seu pai, ele se deparou com uma realidade que trouxe, com toda certeza, um abalo a ele, que foi ver que os poços não jorravam água porque estavam entulhados. A inveja daquelas pessoas fez com que elas tivessem uma atitude tão prejudicial a ponto de secar algo tão vital para a vida humana que é a água, né? Porém, Isaac, ele não se contentou com aquela imagem. Ele resolveu remover os entulhos, porque ele sabia que ele tinha água, iam ter trabalho. Mas removendo o entulho, a água vai aparecer. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos com atitudes de pessoas que são destrutivas, nós podemos barrar e nos conformar com aquela situação. Ou imaginar, puxa, isso vai me dar muito trabalho. Eu não vou dar conta de remover isso aqui, não. Eu vou caçar outra alternativa. Você pode fazer isso. Porém, não é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil sempre vai ser enfrentar, sabendo que com Deus você com certeza poderá vencer. E hoje, o entulho, ele representa para nós o pecado. Quando nós queremos viver novidade de vida com Deus, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós precisamos remover o pecado da nossa vida. O pecado é aquilo que nos afasta da comunhão com Deus. E para que nós possamos usufruir das promessas, da confiança, do pleno conhecimento de Deus, nós precisamos ter relacionamento com Ele. E como a sua palavra diz que Deus é santo e Ele não tem compatibilidade com o pecado, não há possibilidade do ser humano viver com Deus e ter essa comunhão se ele continuar em pecado. Então, quando eu digo pecado, assim, nós sempre costumamos tentar visualizar, puxa, o pecado é aquela coisa que envolve adultério, que envolve o homicídio, que envolve prostituição, mas não. Muitas coisas são descritas na Bíblia como pecado, mas para que você possa entender bem, o pecado sempre vai ser aquilo que te leva a errar o alvo. Deus tem um projeto na sua vida. Quais são as coisas que estão te levando para fora desse alvo? Tudo isso vai ser pecado, porque nada do que você fizer que não glorificar a Deus vai poder te levar para mais perto de Deus. Portanto, isso vai ser um entulho na sua vida. Existem muitas pessoas que não estão conseguindo usufruir da presença de Deus e dos projetos de Deus, porque não são capazes de remover o pecado da sua vida. E o pecado é algo muito sério, porque é como se você andasse com um peso que você não deveria estar carregando. É como se você tivesse que chegar em determinado lugar, mas não fosse possível, porque você está carregando um peso que te impede de alcançar esses lugares. Abra mão daquilo que você sabe que te afasta de Deus. Abra mão, faça a sua escolha. Faça a escolha pelo Senhor. E você, com toda certeza, já vai de cara usufruir, desfrutar do seu amor, do seu carinho, da sua proteção. Isso vai te tornar uma pessoa muito mais confiante. Remova o pecado da sua vida e você vai começar a viver a plenitude com Deus. Chegamos ao fim desse ensinamento, então nós aprendemos com a quinta atitude que nós precisamos ser fiéis a Deus. E eu quero orar com você neste momento. Eu espero que você tenha aprendido muito com Isaac. Eu espero que você pratique tudo isso, porque eu tenho certeza que nós sairemos dessa crise, sairemos desse deserto como pessoas muito mais fortes, muito mais confiantes, muito mais experientes em Deus. E Deus tem coisas muito maiores para confiar em nossas vidas. Aí onde você está, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento. Eu quero te agradecer por essa palavra, por todos esses ensinamentos que o Senhor deixou registrado em Gênesis 26,
através da vida de Isaac. Todos esses ensinamentos tão preciosos que vão nos ajudar, Senhor, a superar este momento, a superar essas crises. Eu quero orar neste momento pelas famílias que estão passando algum tipo de necessidade, algum tipo de medo, pessoas que estão ainda caminhando no começo da fé cristã, que elas possam encontrar apoio em irmãos mais experientes, em pessoas mais amorosas, Senhor. Eu repreendo agora todo pensamento negativo em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que venha fazer com que os irmãos venham se conciliar, venham trocar experiências, venham se ajudar a superar este momento. E em nome de Jesus, não haja nenhuma pessoa invejosa entre nós, não haja pessoas más, não hajam pessoas que queiram o mal do seu próximo. Que o Senhor possa nos dar luz, nos dar paz neste momento de crise, para que possamos passar por esse deserto e sair dele glorificando o teu nome, crendo que o Senhor é o Deus dos atos poderosos que jamais vai nos abençoar. Em nome de Jesus, amém.